Olá, pessoal! No episódio de hoje, nós vamos ter um especial de mulheres no Cultural Cast e contamos com a participação muito especial da Lia e a sua filha Daniela, empreendedoras no ramo da locação de vestidos. É um prazer ter vocês aqui conosco. Sejam muito Igualmente. bem-vindas. Igualmente, Vitória, nos sentimos honradas em estar aqui. Muito obrigada, Vitória, pela participação. É uma honra estar aqui com vocês. E hoje nós vamos então falar um pouco mais sobre a história de vocês. Como que é trabalhar juntas, né? Mãe e filha. E aí, eu gostaria que você, Lia, contasse para nós como que você começou na carreira de costura. Vitória, eu já narrei por algumas vezes a minha história e para mim é sempre novo falar sobre esses fatos, porque é como se fosse ontem, isso há 45 anos atrás. Quando eu iniciei. Eu iniciei na costura com 15 anos, que foi quando eu me casei. E já tive filhos logo, que foi a Daniela, a primogênita. Então, eu comecei a costurando, fazendo roupinha para elas, que eu tenho 4 filhas. Então, fazendo roupa para as crianças, que naquela época tudo era assim muito difícil. Então, eu trabalhava durante o dia em casa, porque eu era do lar, e à noite eu fazia as roupinhas delas, os vestidinhos, tudo com muito capricho, com muito carinho. E foi assim que eu iniciei na costura, porque até então eu não tinha a mínima noção do que era uma máquina de costura. Comecei assim, pelo amor de fazer a roupa para as filhas. Uhum. Foi assim que começou a minha história. Nossa, que lindo, né? De pensar que tudo começou quando você estava fazendo as roupas para suas filhas, Sim, né? sim. E acaba que isso também é um dom, porque ali você vai se descobrindo, né? Novas possibilidades, novas oportunidades. E quais foram os maiores desafios que vocês têm enfrentado durante a carreira? 45 anos de história não foram poucos. Na verdade, os desafios eles são diários, né? Difícil até enumerá-los, mas as vitórias são maiores, né? A gente sempre tem isso como uma meta. Se o desafio é grande, a vitória é maior. E desde o princípio, eu sempre pensei assim, é muito desafiador. A costura em si, você precisa ter uma dinâmica de trabalho muito intensa, porque é um trabalho muito artesanal, muito desgastante. Desgastante, Vitória, que eu falo assim, é na questão do tempo, é na Uhum. questão da dedicação. Então, você precisa ser assim, muito forte, muito guerreira. E eu sempre fui, né? Então, assim, os nossos objetivos, eles são alcançados dessa forma. E falar também um pouquinho com a Daniela. Como que é você trabalhar juntamente com a sua mãe? Você fica, né, por conta da parte das mídias sociais. E como que é esse trabalho? Quais são também os desafios que você tem enfrentado? Eu comecei nesse trabalho junto com a minha família, mesmo colaborativo. Passei a ajudar minha família e assim, eu sou muito comunicativa, gosto de falar. Então eu passei a ir nos eventos, nos casamentos, nas festas de 15 anos e trazer matérias, fotos, vídeos do que realmente acontecia no casamento e não fazer só apenas um resumo de toda aquela história. E aí teve assim um dia especial que eu fui no casamento e a criança não quis entrar, né, na cerimônia. Ela ficou muito tímida, não quis entrar. E a mãe carregou no colo. E eu fiz um Reels e postei. E esse vídeo deu mais de 2 milhões de visualizações no nosso Instagram. Então aí a gente começou a perceber que você mostrar o que realmente acontece, da forma que acontece, porque assim, o nosso trabalho é muito verdadeiro e assim, a gente faz com carinho, com amor e retratando realmente não só a roupa, mas o sentimento que existe ali, realmente o que acontece nos casamentos. E isso começou a repercutir muito bem, inclusive a gente aumentou o número de seguidores, as pessoas querem ver o que está acontecendo, o que vai acontecer nos finais de semana, como que foi aquele casamento, aquela festa de 15 anos, aquela formatura.
E assim, a gente só tem que agradecer cada cliente que vai na loja, que aluga, que indica, porque ali é mais do que um trabalho. A gente vê nos olhos das pessoas a felicidade e a realização realmente de um sonho, que é a formatura, o casamento, uma festa de 15 anos, o traje que ela usa. E ela devolve a roupa falando, não, o meu vestido foi o mais lindo, foi o mais falado, todo mundo perguntava de que loja que era. Então, assim, isso é muito gratificante pra gente. E as redes sociais é isso, eu faço rede social todos os dias. Então, assim, é de segunda a domingo, a gente não tem assim, não, hoje eu não vou fazer. Todo dia a gente quer trazer algo novo, é, quer trazer um diferencial. E assim, eu e minha mãe, a gente conversa muito, troca ideias, o que pode melhorar também. E trabalhar em família é isso, sabe? E assim, a ideia da loja surgiu, eu fazia faculdade na época, né? E a gente viu que o ramo de locação estava crescendo porque as faculdades em Tuiutaba estavam crescendo. Então, assim, o sonho surgiu disso. E aí a minha irmã, Jaqueline, falou, mãe, vamos começar um negócio? A senhora já é costureira, já entende, já sabe, vamos começar? E minha mãe, com toda essa expertise, né, esse conhecimento, porque isso conta muito também, por que que a loja sempre foi referência na cidade? Porque a minha mãe entende do negócio. Porque ela é costureira. Ela consegue, no que a pessoa expressa, trazer o sonho dela para dentro para aquele vestido, para aquela roupa. Às vezes a gente confecciona também, na maioria das vezes também. Uhum. E às vezes a noiva expressa e na hora que ela vê a roupa pronta, ela fala, ficou muito melhor do que eu imaginei. Então, assim, tudo isso é muito gratificante. E a empresa é familiar mesmo, minhas irmãs também trabalham lá diretamente. E a gente só tem que agradecer, porque a gente também tem mais tempo de ficar juntas, né? Porque tá todo mundo Aham. ali juntas. Esse, esse momento, ele é muito importante, porque aí vai crescendo mais, né, esse vínculo entre vocês. E o mais interessante, né, não é só o empreender, ele vai muito além. Eu falo que é arte, né? A arte da costura, Sim. a arte de você trabalhar nas mídias sociais, que hoje nós sabemos que tem um forte poder Sim. para divulgação do trabalho. E uma coisa muito importante também na sua fala, Daniela, é que você falou que as pessoas elas gostam de ver o real que tem por trás ali das câmeras, né? Exatamente. Que seria o making of, como que tudo é feito, desde a parte ali da criação até a entrega do vestido. Então, assim, eu eu falo que vocês são referência na cidade. Amo demais o trabalho de vocês. Vocês, assim, são incríveis. Muito obrigada, Vitória. Obrigada pelo carinho. E eu também gostaria de saber como que vocês enxergam o impacto ambiental e econômico na locação de roupas em comparação com a compra e venda. O que que seria esse impacto, tanto ambiental quanto econômico, Lia? Olha, Vitória, eu faço muito essa comparação com as clientes. Eu falo que é uma opção, a locação, ela é uma opção inteligente. Porque a partir do momento que a cliente resolve fazer uma locação, ela está, como você mesmo falou, diminuindo muito, né, o trabalho em si, até mesmo do planeta. Por que eu te falo isso? Porque antes da locação, as pessoas, vou te dar um exemplo bem básico para que as pessoas entendam. Elas tinham um casamento na família, elas faziam todas as peças, né? Então ali comprava o tecido, levava para a costureira, comprava renda, toda aquela dinâmica de um trabalho manual. E aquela roupa ficava no guarda-roupa. Ela usava, aquela roupa ficava no guarda-roupa, por anos e anos, várias peças. Depois fazia o quê? Né? E aí as pessoas foram se conscientizando de que a locação traria um novo conceito, o conceito da economia, né? A economia do tempo, a economia, até mesmo como você falou, para a própria natureza e para o planeta, não é? Então, é inteligentíssimo quando a pessoa escolhe a locação em todos os níveis, né? Econômico, social,
para a condução do planeta também. Então, tudo isso é uma escolha inteligentíssima. Com certeza, porque vocês também se preocupam com essa parte ambiental. Sim, Nós temos que ter esse cuidado com o nosso meio ambiente, ser algo sustentável. Então, trabalhar com locação vai então muito além, né? muito além. Impacta o meio Isso. ambiente para o bem. Para o bem. Que é o que a gente Sim, sempre busca. é a proposta. É a E as proposta. pessoas entendem isso muito bem hoje, muito, muito. E assim, Vitória, a roupa vai sob medida, lavada, passada, a pessoa devolve, somos nós que, né, lavamos novamente e voltamos depois, né, ela para a sessão para ser locada novamente. Então, assim, a pessoa não tem nenhum trabalho. Ela pega a roupa sob medida e depois devolve, e a gente tem todo aquele cuidado também de renovação da peça para ela voltar para o nosso estoque. Exatamente. A pessoa que vai locá-la não tem nenhuma preocupação, Sim, porque vocês já exatamente. deixam tudo Sim, organizado. Então, assim, já é mais um sim, benefício, sim, né? Pronto para uso, né? Pronto pra uso. É o que nós Exatamente. falamos a respeito do consumo inteligente, não é? Isso, com certeza. E de que forma que a arte influencia no trabalho de vocês? Totalmente, Vitória. Inclusive, na sua descrição, você colocou Lia, costureira e artista. Eu achei muito interessante, sabe? Porque realmente eu sou uma costureira. Inclusive, quando me perguntam qual é a sua profissão, eu poderia falar empresária, né? Mas eu prefiro falar eu sou costureira, porque assim, eu me sinto muito honrada em sê-lo. Porque foi numa máquina de costura que eu comecei, né? Uma máquina muito simples, que na época, quem entende de máquina sabe, nem tinha motor, era no pedal mesmo, uma máquina bem pequena. E foi nessa máquina que eu desenvolvi o meu trabalho e depois, né, realmente foram crescendo, né, toda a etapa do trabalho. Hoje eu, na verdade, comando uma equipe, né, de trabalho, mas isso tudo se deve ao início, né, de uma pequena costureira que começou numa pequena máquina de costura. Mas o trabalho artístico, ele é fundamental, porque tem peças para você ver a nobreza do trabalho que é executado, que nós ficamos, eu tenho peça que nós trabalhamos nela um ano. Olha só. Ela fica na mão da profissional um ano até mais, porque são peças totalmente feitas à mão, que são milhares de pedras, né? Vestidos bordados, por exemplo, é de 8 meses a um ano de trabalho. Então, é muito artesanal. Às vezes as pessoas nem têm essa consciência, não é? De todo o Exatamente. trabalho artístico desenvolvido numa peça de roupa. Nós falamos que é uma joia. Muitas das vezes a cliente veste uma joia e veste mesmo. E veste mesmo, sabe? Porque é um trabalho totalmente artístico, totalmente. E como você disse, né? Costureira e E artista. artista, E falando ainda sobre, né? Eu gostaria também de saber como que é feito esse processo da costura. Como que é essa parte da criação? Você tem alguma inspiração? Ou vem mesmo na mente, mente de artista? olha, normalmente, quando a cliente nos procura, ela já tem alguma referência daquilo que ela quer. Em cima da referência dela, aí a gente vai melhorar algo que vai adaptar o biotipo dela, não é? Então, assim, é como um esboço que ela nos traz, e em cima daquela que é a criação dela, nós aprimoramos. Na verdade, o trabalho é executado assim. E a gente começa ali desde o zero, né? Desde a produção do tecido, que nós fazemos também, né? De primeiro aluguel, quanto a uma peça pronta também, que ela pode ser também modificada dependendo do gosto do cliente. Também Sim, tem essa opção. Por isso que é um processo totalmente criativo. Absolutamente criativo. com certeza. E aproveitando, vocês têm
expectativas para o futuro em relação à locação de roupas? Quais seriam essas expectativas? O que que vocês esperam daqui a uns anos? Olha, o segmento de locação, ele é muito crescente, porém muito desafiador. Muito, extremamente desafiador. Porque ele exige uma mão de obra especializada, demanda muitas horas de trabalho, demanda um trabalho artístico, como nós falamos, Sim. né? Demanda um dom. As pessoas me falavam assim, quando eu era mais jovem: Lia, você tem um dom. Eu não entendia muito bem isso. Hoje eu entendo. Eu entendo, sou muito agradecida a Deus, porque o que Ele nos dá, quando você toma posse, você pode ajudar o seu próximo. Hoje a gente sabe que com o nosso trabalho também, nós fazemos isso pelo outro, quando a gente o atende com carinho, com dedicação. Não é um simples trabalho. Então, nós sabemos que, assim, é crescente muito, né? Tanto na nossa região, como todo o Brasil e no mundo, hoje o segmento de locação, ele é totalmente crescente, porém muito desafiador. Por isso que muitos não permanecem, porque é extremamente difícil. Sabe, Vitória? Porque assim, não adianta a gente falar que é tudo flores, porque não é, né? Como tudo tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, o segmento de locação, ele ainda é maior dentro dessa sistemática que eu coloquei para você, de toda essa dinâmica, né, de trabalho que é necessária pelas mãos de obras que são muito especializadas, né? Mas que o conhecimento, o tempo nos traz isso. E a gente sabe que Ituiutaba é crescente, tem novas faculdades, né? E chegando Sim. cursos de medicina e outros cursos. Então, assim, é um mercado crescente mesmo e de alto potencial só de crescimento mesmo. Mas a pessoa tem que fazer porque ama, porque gosta, porque é um setor muito desafiador. Tem muitas demandas, né? Tem muita demanda. Muitas, então, essa parte da organização também, né, para você entregar no tempo, Exatamente. do jeito, né, que o cliente pediu. E nós sabemos que a tendência é ir aumentando, né? E a gente vê em cada cliente lá, eles chegam com expectativa de realização e de sonhos. Porque tanto os casamentos, como formaturas, festa de 15 anos, no evento que a pessoa vai, aquilo para ela, aquilo é único, é especial, e aquele momento, aquele evento vai acontecer só aquela vez. Então, assim, a gente trata as pessoas e o produto que a gente está entregando, aquela locação, com todo esse carinho. A gente sempre preza pelo cliente, mas é no sentido da entrega daquele sonho. E a gente tenta atender as expectativas de todos, né? De todos os nossos clientes. E é por isso que o cliente volta, indica outras pessoas, Esse papel volta. é fenomenal, porque o carinho e o cuidado, né, que vocês, enquanto profissionais, têm de entregar aquilo para o cliente. Então, isso vai fazer com que eles voltem, né? Não só apenas pelos vestidos, né? Mas pela forma como ele foi cuidado, ele foi tratado, porque como vocês dissem, né? É um sonho que está na mão de vocês, né? Para entregar Exatamente. aquilo que eles buscam. E nós estamos caminhando para a nossa reta final. E o que que vocês dariam de conselho para aqueles jovens que querem começar na costura e também com a parte, né, das mídias sociais como forma de alavancar a carreira? Qual seria a mensagem que vocês deixariam? Vitória, eu sempre penso, né? A costura, ela não é vista como algo que tem um grande potencial. E eu até não entendo o porquê. Porque se você for avaliar, não só por mim, mas por várias pessoas que cresceram sendo costureira, porque hoje é muito difícil você ver um jovem que fala assim: ah, eu quero me tornar costureira. Você não ouve. E, na verdade, não existe formação, porque se nós formos a nível de Ituiutaba, não existe formação para costura.
Houve até uma época que eu dei aulas de costura e só que depois foi ficando inviável pelo trabalho, né? Não tive como continuar. Mas eu acho que teria que ter escolas que formassem, né? Porque assim, hoje a gente sabe que tem as faculdades de moda, né? Sim. As faculdades de moda são importantíssimas, mas a prática, né? Porque eu não fiz uma faculdade, mas eu tenho a prática, né? Que me dá o know-how para manter um negócio que pode ser alavancado muito mais. Então, aos jovens, eu digo, não tenham medo. Um trabalho que possa parecer simples, mas que se você executar com amor, com perseverança, com dedicação, não há nada que supere, né? Hoje eu falo que eu não tenho assim, não tenho nenhum arrependimento de não ter feito uma outra faculdade ou outro curso, porque eu faço aquilo que eu amo, eu faço com dedicação. E as respostas são muito positivas, em todos os sentidos, né? Através das pessoas, né? Através do crescimento pessoal também. Então, aos jovens eu falo, é uma carreira brilhante. Sim, e não ter medo, né? Porque o medo em excesso, ele nos prende. É Sim, lógico que todo mundo tem medo, mas se você acredita e você ama e você tá buscando, né, certo. o conhecimento, tá tendo essa experiência, é o que de fato Eu, importa. sem dúvida. E você, Daniela, qual mensagem você daria para os jovens? Eu acredito que os jovens precisam empreender. Jovens, vamos empreender. O Brasil está precisando de novos empreendedores. E, assim, são palavras que a minha mãe falou desde que ela montou a loja. Eu quero aqui deixar uma história. Inclusive, uma loja chama Sete Moda Festa e a outra Lia Marries, que é o nome Lia. Ela fala, eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma história. E é isso que a gente espelha nela, né? Eu também tenho uma outra profissão como advogada, mas assim, eu espelho muito na minha família e principalmente no exemplo dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, que estão deixando para nós um legado de trabalho, de transparência, de honestidade, de investir em estudos, em conhecimento. E assim, eu só tenho que agradecer de estar na família que eu estou e ter os pais que eu tenho. E vem aí o Dia das Mães, quero agradecer a minha mãe, porque ela é um exemplo, né, para mim e para minhas irmãs, de muito trabalho, dedicação, esforço, né? E a gente começou lá. Eu vou contar mais um pouquinho da história, mas a gente começou, Claro. não tinha nada, assim, começou do zero mesmo, a gente não tinha capital. E a loja chama Sete Moda Festa, porque a gente, com muito suor, conseguiu comprar 7 vestidos. Então, o nome Sete Moda Festa vem disso. Então, assim, a gente locava a roupa, juntava uma pequena parcela e comprava mais vestidos, mais ternos. Começamos com um terno, que ainda foi o irmão do meu pai que cedeu na época. Então, assim, a gente começou uma loja sem capital, com sonho e trabalho. E hoje estamos aí no mercado, alavancando, vencendo, com muito esforço, mas começou lá com sonho e sem capital. Então, jovens, se vocês têm um sonho, não desistam. É fruto de trabalho? Sim. De competência, mas principalmente de trabalho e de nunca desistir. A perseverança mantém o negócio. Ali, é o todo dia, a perseverança, é o trabalho. E assim, nós somos um exemplo, né, a nossa loja, de que a gente começou realmente com um sonho e sem capital nenhum. E aí foi trabalho árduo para a gente hoje conseguir ter um estoque, conseguir ter um nome, né? Tudo isso ajudou, o marketing, a rede digital. Mas é essa união de forças, né? De pessoas que trabalham conosco também, dos nossos colaboradores, da nossa família, do meu pai também. E foi todo esse esforço que hoje nós estamos aí para realizar os sonhos das pessoas. Muito linda a história de vocês, muito emocionante, de saber que começou realmente do zero Sim. e hoje rendeu e vai render muito mais bons frutos. E para a gente finalizar, qual foi o momento assim mais gratificante da carreira? Olha,
Na verdade, a gente vive todos os dias novas histórias. E é tão surpreendente, Vitória, porque assim, às vezes a gente chega a não acreditar que as pessoas sejam tão gratas, que as pessoas sejam tão amorosas conosco, porque nós fazemos, realmente, como a Daniela falou, a gente faz o nosso trabalho com muita dedicação. E a gente nem espera, às vezes, um retorno, né, de amor das pessoas, de gratidão. Isso acontece muito, graças a Deus. Mas teve um fato que me marcou muito, que foi logo no início da nossa história, porque a loja era bem pequenininha, porque eu comecei a loja no cômodo que eu costurava, que até então eu tinha essa pequena máquina. Aí, então eu tirei a máquina dali e falei, vou colocar alguns vestidos, que foram 7 vestidos. Coloquei os vestidos, o terno e tal, assim eu comecei. E um dia me ligou, foi um feriado, me ligou um homem falando que ele precisava do terno para aquele dia, que ele tinha vindo para um evento e o terno ficou fora da mala. Se eu poderia atendê-lo naquele dia, que ele sabia que era um feriado, e eu estava na loja fazendo algo por algum momento. Aí eu fiquei muito indecisa, atendo, não atendo, feriado. Pensei, vou atendê-lo. Eu atendi, ele ficou muito feliz de eu ter feito aquilo, porque foi assim, um favor. Quando terminamos tal, a locação, ele falou, eu posso fazer uma oração por você? É a forma que eu tenho de te agradecer por você ter me atendido. E naquele momento ele impôs as mãos sobre mim. Eu não esqueço desse dia, porque foi muito forte, assim, sabe? Aí ele falou que eu teria muita prosperidade no meu trabalho. Eu seria próspera, que o meu trabalho iria prosperar. E naquele momento, assim, era tudo tão pequeno que eu não entendia muito bem isso, né? Eu ali com 7 vestidos, um terno. Você entende? Que é o terno que eu coloquei para ele naquele momento. Mas essa cena ficou na minha memória para sempre. Aquela bênção, aquela unção que ele me deu naquele momento. E eu realmente tomei posse, né? Então, foi a posse da bênção e a força do trabalho. Elas caminham juntas. Então, entre todas as experiências que eu já tive, essa foi muito marcante. Nossa, realmente, eu cheguei até a emocionar aqui, muito bonito isso. E o diferencial tá aí, no que vocês fazem, atender num feriado, num fim de semana, e mostrar esse cuidado, né, com o próximo. Porque ali não é só o cliente em si, é um ser humano, né, dotado de emoções, de sentimentos. E eu só tenho a agradecer pela presença de vocês, por você ter vindo, Daniela. Eu sei que é muito corrido, mas tirou um tempinho para estar aqui conosco. Você também, Lia, Obrigada. por estar, né, lá na linha de frente desse empreendimento, de vocês terem tirado esse tempinho para estar aqui conosco. Muito obrigada. Foi um prazer inenarrável tê-las aqui conosco hoje. Prazer é nosso, Vitória, uma gratidão imensa, imensa, por ter nos convidado. Muito obrigada. Nós que agradecemos de poder partilhar um pouquinho com vocês e com a cidade, né, de Tuiutaba, porque o canal de vocês também é muito visto e eu tenho certeza que as pessoas vão se sentir também muito especiais de poder ouvir também os relatos, as histórias, né, que o podcast é para isso. Então, assim, a gente fica muito feliz em poder compartilhar isso aqui com vocês hoje. A alegria é nossa. Muito obrigada. Eu que agradeço, nós que agradecemos. E chegamos na reta final do nosso episódio especial Dia das Mães. E fiquem ligados para o nosso próximo episódio e até breve.